Salve, nação azulina! Vamos lá, segunda-feira, vamos mais um vídeo. Não era da maneira que a gente esperava ou que a gente gostaria, né? O Clube do Remo se encontra ao lado do América de Natal, na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. E o pior ainda, né? Jogando futebol horroroso, jogadores descompromissados, presidente culpando o torcedor e treinador dizendo que não sabe o que está fazendo na Série C. Este é o atual cenário do Clube do Remo. A gente vai falar muito no vídeo de hoje. Já falamos ontem muitas verdades no nosso pós-jogo, inclusive o pós-jogo foi muito bom, né? A gente teve que acabar um pouco mais cedo porque meu filhinho aí tá dodói, né? Tive que levar ao médico, mas agora a gente vai continuar resumindo o que falamos ontem e ainda tinha faltado falar. Deixa o like, se inscreva no canal, deixe os comentários de vocês. Este vídeo é gravado, porém estarei ao vivo quando o vídeo for ao ar para estar respondendo as perguntas, as indagações de vocês. É muito importante vocês se tornarem membro do canal, é muito importante vocês se inscreverem no canal e deixar o like, porque vocês ajudam muito o nosso projeto, que é ver o Remo um dia grande. Do jeito que está indo, pessoal, não vai sair do lugar. E pode piorar, tá? Mas o canal, vocês conhecem, a gente aqui sempre foi sincero com vocês. E as coisas estão vindo à tona, né, da maneira que a gente falava. Infelizmente, a gente gostaria de estar errado. E, infelizmente, a gente mais uma vez está certo sobre a atual gestão do Clube do Remo. Fiquem com a vinheta do canal. Na volta, a gente vai trazer as nossas opiniões e informações do Clube do Remo. Se na vida a gente não tiver coragem, a gente não chega em lugar nenhum. Olha a divisão! Cuide vocês, campeão! Bom, pessoal, tem muito ponto para a gente falar, tem muitos assuntos para a gente falar. Eu vou começar sobre a questão Bainão-Mangueirão. Rapidinho. O jogo do Remo em São Bernardo, antes de acontecer em São Paulo, lá no estádio 1º de Maio, estava marcado para o Bainão. O presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, mudou para o Mangueirão, fez uma solicitação junto à CBF, a CBF acatou e mudou o jogo para o Mangueirão. Logo agora, a partir do jogo de ontem, ele deu uma entrevista e disse que vai mudar para o Bainão. É o famoso coloca casaco, tira casaco, total falta de planejamento e muita ambição. Por que ele tirou do Bainão e colocou para o Mangueirão? Ele pensava que iria ganhar do São Bernardo, ou pelo menos empatar, e ontem, no domingo, às 19 horas, pudesse lotar o Mangueirão. E aí, ter uma renda melhor, né? Uma renda aí, um valor maior. Para o clube, a gente não sabe o que é feito com o dinheiro do clube, não da prestação de conta, então apenas uma renda maior, vamos dizer assim, já que o dinheiro que o Remo pega não é empregado em nada, a gente não tem jogadores de qualidade, técnico lacrador, né, um marketing aí para mim, um dos piores que eu já vi no Clube do Remo, e assim vai a derrocada do Clube do Remo. Para não dizer que não poderia piorar, ele conseguiu piorar a situação. Em uma entrevista numa rádio local, ele falou que o jogo vai mudar para o Bainão, que ele está decepcionado com a torcida do Remo por não ter lotado o Mangueirão e vai aumentar o preço dos ingressos. Ou seja, o torcedor que dane-se, o torcedor que continue bancando o clube, porque como a água não para de jorrar na torneira, ele vai continuar fazendo o que ele bem entender. Por muito menos, em alguns anos atrás, né, Pedro Minoa foi escorraçado do clube. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por muito menos foi escorraçado do clube. Mas a atual gestão pisa em ovos e acha que está tudo bem. Senhor Fábio Bentes, o senhor deveria tomar vergonha na cara, mas muita vergonha na cara, pegar um dinheiro desse do Remo que entra e comprar uma caixa de óleo de peroba.
Se não fosse o torcedor, o Bainão não estaria reaberto. Se não fosse o torcedor, o Clube do Remo hoje não estaria de pé. Se não fosse o torcedor, você não estaria nem sequer aí dentro do clube. E agora o torcedor vai ter que pagar o pato, jogar no Bainão com ingresso. Vai ser mais caro o ingresso. Vou colocar o ingresso mais caro. Porque o torcedor não compareceu no Mangueirão. Sabe por que o torcedor não lotou o Mangueirão? Porque o torcedor, de pouco em pouco, mesmo ele sendo muito fanático, ele está abrindo os olhos. Ele está abrindo os olhos. Uma derrocada para o nosso rival, numa semifinal de Copa Verde. Atuações, mesmo que ganhando, ruins no Campeonato Paraense. Um jogo contra o Corinthians que dava para passar, falei isso aqui várias vezes, fui escorraçado e agora muito torcedor está abrindo os olhos. Não, até o dava para passar mesmo. Está aí o nível do Corinthians. Falta vontade para os jogadores, né? Falta entender o que é o Clube do Remo. Mas agora o presidente, no domingo, Dia das Mães, que era para dar uma forra para a torcedora do Clube do Remo, para as mães azulinas, fazer uma promoção, né? Cada homem pode levar uma mulher grátis. E esse jogo deveria ser no Mangueirão, por causa do público, tem muitas mães. Não, ele vai voltar para o Bainão e não vai ter promoção, não vai ter nada. Dane-se as mulheres, dane-se as mães, dane-se o torcedor, eu digo o sexo masculino, porque vai ter que pagar um pouco mais caro. E junto vai o feminino, porque não vai ter promoção, então vai ter que pagar mais caro também. Cadê o conforto? O Bainão não tem conforto. Sobre essa questão da tangente, jogar Mangueirão e Bainão, eu entendo quem queira que o Remo tem que jogar no Bainão. Beleza, concordo. Mas isso só dá a fragilidade do time. Essa questão do time ter que jogar no Bainão, isso não diz que o time vai ganhar ou não. O Remo foi rebaixado dentro do Bainão, vocês esqueceram? O Remo já cometeu vários remesses, palmas dentro palmas que eu digo, palmas do Tocantins na Copa do Brasil dentro do Bainão. O Remo já foi eliminado de Série C no Bainão, já foi rebaixado, entendeu? Então, o Clube do Remo dentro do Bainão tem vários jogos ruins. Vários. Se eu posso passar meia hora falando aqui de jogos do Bainão, que o time não foi bem. Só que a questão do Bainão leva a ideia que o time vai pressionar o adversário, que vai para cima e tal. Até certo ponto concordo. Em outro ponto não. O que tem questão Bainão e Mangueirão? Apenas vem, né, a dizer que o time do Clube do Remo não tem sangue, que o time do Remo é ruim, que o time do Remo é limitado. Vocês se lembram onde o Clube do Remo foi campeão brasileiro? Jogando todos os jogos no Mangueirão. Vou repetir. Todos os jogos no Mangueirão. Era o time que tinha sua limitação, mas tinha vontade, tinha raça de vencer, tinha ambição. Esse time não tem nada disso que eu falei agora. Então, realmente, para um time que tem cara de derrota, que é a cara, né, da atual gestão, tem que jogar no Bainão para ver se vai conseguir ganhar. Nós chegamos no nível que o torcedor está pedindo, respeito a opinião do torcedor, e até concordo em ponto, já é questão de desespero. Na terceira rodada da Série C, o time na lanterna do campeonato tem que jogar contra o todo-poderoso time de Manaus dentro do Bainão para ver se consegue ganhar. Na marra aí, né? Ganhar na marra. Pessoal, realmente a situação do Clube do Remo não está florzinha do jeito que a atual marketing do Clube do Remo aí, pré-histórico, né, posta nas redes sociais. Falando em marketing, a gente está com saudade, né? Não teve Bom Dia hoje, não teve aí postagem de Amal, Marcelo Cabo. Saudades do marketing do Remo, lacrador, enganoso. Mas é aí, o jogo vai ser no Bainão, né? Não terá conforto para as mulheres, que merecem o conforto por ser Dia das Mães. Provavelmente não terá promoção, porque não cabe quase ninguém no Bainão. E do jeito que o Remo está indo, acho que nem o Bainão vai lotar, porque o torcedor acordou. Se o torcedor tivesse um pouquinho de prudência, domingo, né? Enfim, não vou nem falar aqui. O torcedor inteligente sabe o que eu quero dizer. Mas esse é o atual Clube do Remo. E mais uma partida horrorosa. Eu falei do Nicolas, ontem atacante do Paysandu, que o torcedor do Remo dizia que ele era o atacante do gols inúteis. E esse time do Remo é o time dos passes inúteis. Dá um passe para cá, dá um passe para lá e não resolve nada. É um time espaçado em campo, um time com sérias deficiências técnicas. E outra, além das deficiências técnicas, é um time que não tem amor à camisa, é um time que não tem raça, é um time que não sabe o que é o Clube do Remo. E olha que o Clube do Remo ficou uma gestação 9 meses sem jogar. 9 meses se planejando, para jogar a Série C.
Marcelo Cabo está 6 meses no clube, está perdido. E em entrevista a uma rádio local, já não bastava o presidente, ele falou que precisa entender a Série C. Porra, o cara me entra no campeonato e não sabe o que é a Série C. Ele é treinador da onde? Ele é bielorrusso, ele é da Arábia, ele é o quê? Sueco, dinamarquês. De onde tu pertence, Marcelo Cabo? Que tu nunca viste a Série C, que tu não entendeste a Série C. O problema é que agora tu vais tentar entender a Série C, 6 pontos já foram. E o Remo, o primeiro objetivo do Remo é fazer os pontos para não cair de divisão. Olha que nível nós chegamos. Depois disso aí, tudo que vier é lucro. Instituição centenária que pegou mais de 10 milhões em 5 meses, ninguém sabe o que foi feito com o dinheiro do Remo, em jogadores não foi, né? E aí, meus amigos, o nosso planejamento é fazer os pontos para não ser rebaixado para uma Série D. Em pleno 2021, século 21, ano de 2023, a gestão do Remo nos faz pensar e acreditar que tem que ser isso, porque realmente é a realidade do clube. Vinícius não tem mais condições de vestir a camisa titular do clube do Remo. Sou fã do Vinícius. Vinícius, para o seu bem, saia por cima. Não saia igual o Bonamigo, igual o Marley e outros aí. Entregue a camisa de titular e a abraçadeira de capitão. Um capitão que não grita com ninguém. Vinícius. Na verdade, não é nem o Vinícius, né? Preparador físico, preparador de goleiros do Remo, comissão técnica. Chegue com o Vinícius, não dá mais. Vinícius está lento, Vinícius não sai do gol. E isso acaba incidindo na zaga do clube do Remo, nos gols de bola parada. Ontem o Remo tomou mais um gol de bola parada. Vinícius não tem mais condições de ser titular com a camisa do Remo. Dê oportunidade para o Zé Carlos, dê oportunidade para o outro rapaz que veio da Tuna Luz brasileira. Não tem as mínimas condições do Vinícius ser titular do clube do Remo. Todo mundo me conhece, sou fã do Vinícius. Mas essa história pode ser apagada com mais uma campanha pífia na Série C. Vinícius não tem mais condições de ser titular com a camisa do clube do Remo. Lucas Mendes precisa dar oportunidade para o Lucas Marques. A zaga do clube do Remo, Diego Guerra atrapalhada, acaba atrapalhando o Ícaro, que também vem errando. Por quê? É uma sequência, é uma cascata, entendeu? Kevin, Leonan, ou seja, temos aí o Rai, temos 3 laterais esquerdos que se você colocar no liquidificador não dá 1 de qualidade. O Remo não tem o primeiro volante há 3 anos, o último foi o Charles e continua não tendo. O show é sobrecarregado, time espaçado. Pablo Roberto, que o marketing do clube do Remo chamou de El Mago, e a gente falou aqui, Pablo Roberto precisa ser um terceiro volante ou um segundo volante e o Remo tem que contratar um camisa 10. Mais uma vez, um amigo de vocês aqui, Théo Souza, estava certo. Richard Franco é o jogador de lua, né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, a gente não sabe o que esperar do Richard Franco. E acaba que tudo isso que vem acontecendo acaba sobrando para alguns jogadores que têm até um nível de Série C. Jean Silva, nosso menos, né? Aí, como a gente pode dizer, nosso menos pior ponta. É o nível que a gente está hoje em dia. E só tem ele. Laranjeiro um ano sem jogar, o Ronald, né? Que coitado aí. O Pedro Vitor. Diego Tavares ontem entrou. Na primeira bola que ele pegou, eu vendo, pensei que eu era jogador de futebol profissional, que já tinha jogado Champions League. O nível do jogador ruim que o Remo tem. Peixada do senhor Marcelo Cabo. E Muriqui, o expoente máximo dessa equipe, o único jogador que consegue se sair tecnicamente na raça. E ontem deu uma entrevista também. A live aqui foram 3 entrevistas bombásticas, né? Do presidente, do Marcelo Cabo e agora do Muriqui, que falou que se continuar assim o Remo vai cair de divisão. Concordo com o Muriqui. Um time que não tem raça, um time que não tem vontade, um time espaçado em campo, um time que não tem uma jogada ensaiada. Ontem o Remo foi ter uma jogada ensaiada de escanteio. O Pablo Roberto colocou lá na intermediária, o jogador do Remo perdeu a bola, quase o Botafogo faz 2-0, o jogo ali já está 1-0. A sorte que o jogador do Botafogo tropeçou na bola. Vocês estão lembrados desse momento? Um time que tem aí 6 meses de treinamento, quase 7, e não apresenta absolutamente nada. O time do Remo que joga, o único clube na Série C que joga com 4 volantes. O Show, a Richard Franco, Galdesani, né, muitas das vezes, ontem entrou aí o Bochecha, e o Pablo Roberto, é o único clube que joga com 4 volantes. Culpa de quem? Da diretoria e do senhor, principalmente, Marcelo Cabo, que falou, bateu no peito que o Pablo Roberto era o 10 dele. Pablo Roberto não tem características 10. Muriqui não é um centroavante nato. Não adianta Lucas Mendes, Leonan, não adianta nem sequer se fosse Marcelo e Daniel Alves cruzar a bola para a área, porque o Muriqui não tem estatura e não tem características de jogada aérea. Isso é falta de treinamento do senhor Marcelo Cabo.
Eu costumo chamar ele de Mr. M, né? É o treinador que faz ilusionismo aí com as palavras, tentando falar algumas coisas para o torcedor que não existe. Esse é o atual Remo, pessoal. Esse é o atual Remo. Faltam 17 rodadas. O Remo agora vai ter que se virar para trazer pontos fora de casa. E se virar para ganhar em casa. Porque um clube que não ganha fora, automaticamente, não vai conseguir muito sucesso fora de casa. O Marcelo Cabo disse que vai mudar o planejamento tático do Remo, vai haver mudanças. Se você está 6 meses no Remo e não conseguiu fazer esse time jogar ao nível de Série C, imagine a salada de fruta que ele não vai fazer essa semana. Como eu sou um torcedor um pouquinho inteligente, né? Alguns diziam que eu não entendia nada de futebol, e ano após ano as coisas que a gente fala acontecem, e eu fico rindo desses babacas que falaram isso, né? E aí, a gente até sabe o que o Marcelo Cabo vai fazer. Eu vou antecipar para vocês aqui. O Remo nem treinou ainda, hoje é segunda-feira. Eu vou antecipar algumas mudanças que ele vai fazer no time. Olha só, eu não vi o Remo treinar, o Remo não treinou ainda, e ele tem uma semana para preparar o time para a terceira rodada. Mas, o meu mínimo conhecimento de futebol, já tenho mais ou menos ideia do que ele vai fazer com esse clube do Remo. Ele vai armar esse time no 4-3-3, ou vai voltar para o 4-2-3-1. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Ele vai colocar o Álvaro nesse time como titular. Me cobrem durante a semana. Ele vai promover o Álvaro como titular, ao lado do Pablo Roberto no meio-campo. Prestem atenção no que eu estou falando. Ele vai tentar colocar o Remo com Muriqui, Laranjeira e Jean Silva no ataque. Dentro de casa, tá? Ele vai deixar um Uchoa, um Pablo Roberto com um segundo volante recuando um pouquinho e vai colocar o Álvaro para armar esse time. Lá na frente ele vai colocar Laranjeira, ele vai tentar recuperar o Laranjeira de todas as formas, ele vai colocar Muriqui e vai colocar Jean Silva. Na zaga, ele deve mudar o Diego Guerra, colocar Diego Ivo com Ícaro. Na lateral direita ele pode dar uma oportunidade para o Lucas Marques, mas talvez ele continue com o Lucas Mendes. E na lateral esquerda ele vai continuar com o Leonan. Ele viu que o Kevin não tem condições, mais uma contratação errada do Remo. Então preste bem atenção no time que ele deve mandar a campo no próximo jogo. Vinícius não deve sair do gol. Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, o Diego Ivo, Leonan, o Uchoa, tá? Um pouquinho ele deve colocar o Álvaro ao lado do Pablo Roberto. Lá na frente ele deve colocar Laranjeira, o Jean Silva e o Muriqui. Me cobrem durante a semana, me cobrem. Podem me cobrar. E as contratações que o Remo fez vão tudo para o banco, né? Ou seja, não foram contratações, foram refugos que vieram só para inchar o já inchado elenco azulino. E assim o clube do Remo, mais uma vez, numa falta de planejamento absurda, com muito dinheiro no bolso, não consegue fazer o mínimo do mínimo para tentar se classificar entre 8 times de 20 clubes na Série C, que não tem nada demais. Porém, um clube que dorme num ponto, um clube que não tem planejamento, o clube que contrata refugos, o clube que contrata jogadores que vêm de rebaixamentos, o clube que contrata jogadores gordos, o clube que contrata jogadores batidos, este é o único clube da Série C que faz isso. E outra, em demasia a quantidade, né? Se fosse uma peça ou duas, não. São 5, 6, 7, todos os anos. Essa é a atual administração do clube do Remo. Esta é a atual situação que o clube do Remo se passa, e infelizmente é a pura realidade. Eu gostaria de acordar e pensar que tudo isso fosse um sonho, mas não é um sonho. É a realidade do clube do Remo, filho da glória e do triunfo, que não tem respeito dos seus atuais administradores, principalmente se tratando de futebol. Pessoal, tá crítica a situação. O Remo, mais uma vez, tem obrigação de ganhar na próxima rodada. Não sabemos se isso vai acontecer. A salada de fruta que o Marcelo Cabo vai fazer. Mudanças virão. Não adianta mudar taticamente o time se você não tem peça. Se você, Marcelo Cabo, está perdido no comando do Remo, se o presidente não faz nada, se os diretores ficam rindo da cara do torcedor, essa lacração é o que não falta no Remo. Tudo nosso nada Deus, galera. Deixa o like, se inscrevam no canal, fiquem com a gente. Canal verdadeiro, sempre foi informativo, sempre foi, sempre falando a verdade para o torcedor. Doa quem doer. A gente, se não cobrar, nós não vamos conseguir sair de uma mísera Série C lutando para não cair. Ano passado não caímos por pouco. Esse ano, e parece que a história está se repetindo mais uma vez. Valeu, galera. Um abraço. O Instagram tá aqui. Vão lá. Se inscrevam também. Fui.